Olá, boa tarde. Começa agora um resumo das melhores notícias com o Porto, do dia de ontem à tarde, à noite e também da manhã de hoje. E vamos começar aqui para o Poços de Caldas falando como é que está a situação do Covid-19. Bom, são 179 casos confirmados da doença, com 105 recuperados, 6 óbitos, uma pessoa internada em ala, 4 internados em UTI e 63 em isolamento domiciliar. E foram vacinados, né? Foram testados, né? 2.528 pessoas, entre pessoas privadas e públicas. Vamos falar de vacinação. Pessoal, estamos falando de uma situação muito séria, grave. Poços de Caldas, o número de pessoas está muito abaixo daquele número que deveria ter sido vacinado até ontem. Só para vocês terem uma ideia, foram vacinados apenas 6.000 pessoas contra o sarampo. E nós estamos na época do frio, né? O frio está vindo devagar e as pessoas não estão acreditando. Olha só, fique atento aí, você e sua família, porque a Prefeitura e a Secretaria de Saúde espera vacinar 80% da população. Por isso, a coordenadora aqui da Policlínica disse ontem o seguinte, que foi prorrogado o prazo, né, até o dia 30 de agosto. E são para as pessoas de 25 anos até 49 anos. Então vá correndo, pessoal. Você que está aí nos assistindo, fale para o seu vizinho, para a sua amiga, para o seu amigo, divulgue nas redes sociais. É de extrema importância essa vacinação, porque você vai estar cuidando da sua saúde, dos seus familiares e também das pessoas em volta por onde você trafega. Então, olha só, até dia 30 de agosto. Não esqueça. Falando também do Covid, o Hospital Santa Lúcia fez um teste em 80 servidores do hospital. Sendo dos 80, 3 pessoas deram positivo. E essas pessoas eram da ala especial, onde são tratadas o pessoal da Covid-19. Então essas pessoas estão afastadas. O Conselho de Saúde também recomenda, falando agora de São Paulo, na região do interior de São Paulo, mais preciso de Ribeirão Preto. Olha só, o Conselho de Saúde recomenda um lockdown. Isso mesmo, lockdown, fechar a cidade. A Prefeitura de Ribeirão Preto quer reduzir, está preocupadíssima e quer reduzir o número da Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, 92,2% dos leitos da UTI estão ocupadas, né? Situação grave. E pelo segundo prefeito, as pessoas não estão se comportando de maneira correta, porque num grau praticamente quase 99% dos leitos ocupados, as pessoas não estão dando a importância que deveria dar, segundo o prefeito. Então, nesta segunda-feira, o prefeito disse o seguinte, que vai fazer lockdown a partir do próximo final de semana. Então, você que mora na região de Ribeirão Preto e nas proximidades, fique atento. Agora, hoje pela manhã, muitas pessoas nem acordado estavam. Poços de Caldas e as cidades do sul de Minas tiveram uma notícia aí que realmente é triste, mas eu tenho que falar aqui, né? A cidade de Caldas recebeu
esta manhã uma operação Odisseia, onde o Ministério Público cumpre, juntamente com a polícia, cumpre mandados aí de busca e apreensão de vários documentos, celulares, computadores, é, na, na cidade de Caldas. O ex-prefeito de Caldas está sendo acusado, né, está sendo investigado, que nos anos aí de 2013 a 2017 foram desviados aí da prefeitura com contratos fraudulentos e também licitações. Isso mesmo, licitações na área de contratos escolares e outros, né? Ainda está eu acredito que esteja em sigilo aí essa operação em nome das pessoas, porque além do ex-prefeito, estão também envolvidos funcionários aí da prefeitura, segundo o que foi divulgado no G1 hoje pela manhã, aí próximo das 8h20 da manhã, né? Então ainda não se sabe direito como que isso aí vai decorrer de hoje para amanhã. O que diz o seguinte: tem gente também envolvida do estado de São Paulo, da Grande Belo Horizonte, mas ainda não tem todos os nomes das pessoas. Isto é fato, né? É o ex-prefeito de Caldas. E foram desviados, gente, muito dinheiro, mais de 9 milhões de reais. Eu venho sempre dizendo aqui, nesse horário da Notícias com o Porto, onde a gente faz um resumo aí do Brasil, da nossa região aqui, de Poços, região do estado e também do mundo, que diante de uma pandemia tão grande, a gente vê dinheiro sendo desviado com pessoas precisando de saúde, melhorar a saúde, educação, saneamento básico, moradia. Eu fico, como eu falei ontem aqui, eu fico sem palavras, porque o que vai se falar, né? Será que os políticos não acordaram ainda, gente? Chega de corrupção, chega de ladruagem. Pense um pouco no povo, do bem-estar das famílias. Isso é lei do retorno. Se você faz aqui, você vai pagar. Bom, vamos deixar esse assunto aí para a polícia e o Ministério Público. Mas é minha obrigação de estar informando você tudo o que está acontecendo aqui, num resumo rápido. São Paulo também, o estado de São Paulo fechou com 100, essas informações, é importante dizer aqui, que foi pego no Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério da Economia, o CAGED. Então o estado de São Paulo fechou negativo, essa posição saiu no mês de maio agora, referente ao mês de maio, fechou negativo em 104 mil postos de trabalho. Ou seja, quando você pega o número de contratados menos o número de demissões, um menos o outro, chegou a 104 mil negativo. É um número bastante grande, isso tudo devido à pandemia do Covid-19. Eles fizeram também, né, o CAGED também informou que desde janeiro até maio já tem uma somatória de 339.554 postos perdidos de trabalho. Isso no estado de São Paulo, na grande capital. Como nós estamos falando de trabalho, hoje, às 19h30, nós vamos estar recebendo o prefeito Sérgio Azevedo aqui de Poços de Caldas. Nós vamos falar de diversos assuntos, emprego, economia, obras, educação, né? Tudo que envolve a nossa cidade de benfeitorias e também de como a cidade se encontra. Vamos falar de turismo, se tem previsão para abrir os hotéis e também os restaurantes de forma definitiva.
Mas vale ressaltar aqui também, de forma rápida, que nós precisamos fazer a nossa parte. Usar máscara, fazer higienização. E de vez em quando a gente vê algumas pessoas aí não usando máscara, gente. Isso é importante. Para o prefeito avançar para trazer benefícios para a gente mesmo, né? Como abertura dos hotéis, dos restaurantes de modo definitivo, vai depender muito do cidadão, de nós, do nosso comportamento aí nas ruas, né? Você vai no banco, você vai no mercado, no açougue, na padaria, né? Mesmo andando nas ruas, tem gente que às vezes fica circulando aí e assim de bobeira, não precisa estar na rua, fica em casa. Mas você vê pessoas andando aí muitas vezes sem máscaras, né? Então você está correndo o risco aí de contaminar as pessoas e também de ser contaminado. E pior ainda, levar a doença para sua própria casa. Então fica aí o meu alerta. Então não esqueça, hoje às 19h30, o prefeito Sérgio Azevedo aqui ao vivo com a gente, pelo Facebook, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Outra informação que veio de Brasília. O dono da Havan foi condenado a pagar 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais. Ele andou publicando, divulgando nas redes sociais notícias falsas e também ofensas em alguns posts com relação aos advogados, à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e também aos profissionais advogados. Essa decisão foi dada pela segunda vara da Justiça Federal de Florianópolis e foi divulgado ontem, mas cabe recurso. Então fica aí, ó, como diz aquele ditado, a gente fala demais, morre pela boca, né? Então é igual peixe. Fica atento aí quando você for divulgar alguma informação. Olhe primeiro se ela é verdadeira, pesquise. É complicado, né, gente? Eu fiquei muito triste, né? Porque o sul de Minas volta aí, né? Eu gosto quando o sul de Minas, quando a nossa cidade, né? A nossa região entre nas mídias falando de forma positiva, de boas práticas, né? Boas notícias, mas não como a de hoje. Então, à tarde aí, né? Aliás, logo à noite aí, depois das 19h30, nós estaremos ao vivo aí com o prefeito Sérgio e talvez traga aí, né, o Porto, trarei novas informações sobre o caso aí de investigação do Ministério Público com relação à cidade de Caldas e o ex-prefeito no período de 2013 a 2017. Então fica aí meu abraço a todos vocês, uma excelente terça-feira e já nós estamos de volta aí com o nosso quadro Boa Notícia. O que é a boa notícia? Onde você faz o bem ao próximo, coisas boas, que é isso que o Brasil está precisando e o nosso estado. Grande abraço, gente. Fui.